Salve galerinha, tudo jóia com vocês? Hoje aqui pessoal, mais um vídeo. Hoje eu vou tentar explicar pessoal, como que é a ligação. O pessoal aí que tá com um pouco de dificuldade, tava me perguntando lá no grupo e tal. O que é que acontece? Pessoal, vocês que não têm experiência, não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar um disjuntor, não sabem trocar uma resistência do chuveiro, procure um eletricista. Isso aqui não é algo simples, não é algo fácil, é algo perigoso, é risco de choque elétrico, risco de um curto-circuito pegar fogo na casa. Tem tudo esse paranauê, pessoal. E também se você fizer uma ligação errada, pode acontecer da concessionária algum problema e a concessionária vir a te multar. Então, se você não tem nenhum conhecimento básico sobre elétrica, sobre energia, não se arrisque. É aquela velho ditado que eu sempre falo: o pedreiro sabe fazer massa para construir casa, ele não sabe fazer massa para fazer pão. Então, pessoal, vamos lá, vamos ficar atento, saber dos riscos. E principalmente energia solar é complicado, porque depois de ligado não tem como desligar. Só de noite, né? Porque de noite aí não tá gerando, mas durante o dia o pau tá torando lá. Então é isso aí, pessoal. Esse é o recadinho aqui da introdução. Mas vamos lá, ó. Como que é a ligação? Bom, esse daqui seria o que? O quadro, primeiro, na sua casa. Na sua casa, você vai ter um quadro de distribuição igual esse daqui, né? Vai estar o disjuntor geral, um IDR, pode ser que tenha os DPS também, tal, que depende de lugar para lugar e tudo mais. Aqui, pessoal, esse quadro de distribuição aqui é um quadro para proteger o sistema, o meu sistema aqui, sabe? Lá na casa tem um quadro de distribuição da casa, na área externa tem um quadro de distribuição da área externa, com as suas proteções, IDR e tudo mais. Aqui é somente para proteger a saída do inversor. Certo? Então por isso que não tem os DPS e os IDR aqui, né? Os DDR. Então vamos lá, como que seria a ligação, hein? Você vai pegar e vai colocar um quadro de distribuição somente para a concessionária, que seria isso daqui. Você vai colocar esse quadro de distribuição com as proteções, o DPS, um disjuntor geral e um disjuntor que vai lá direto para o circuito do seu chuveiro, porque você não vai poder ligar o chuveiro num sistema pequeno, né, pessoal? Se você fizer um sistema grande igual o meu, sim, tudo bem, você vai poder rodar a casa inteira, inclusive o chuveiro. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não tem tá conhecendo o sistema, não tem tanto conhecimento assim, não vai querer arriscar um valor tão alto, e muitas pessoas hoje, né, o Brasil é tudo caro, também não vai ter um poder aquisitivo de iniciar tudo de vez, vai fazendo aos poucos, né? Então, você vai colocar o chuveiro na concessionária, a menos que você não queira usar o chuveiro e tudo mais. Então seria isso aqui, você vai colocar um quadro de distribuição antes do seu quadro de distribuição da casa. Entendeu? E aí, nesse quadro aqui, você vai colocar a proteção, o disjuntor geral e o disjuntor do seu chuveiro, ou disjuntores de equipamentos, motores trifásicos e tudo mais, equipamentos que puxam grande demanda de energia. Daqui, você vai fazer o que? Vai sair os dois fiozinhos aqui, fase e neutro, independente se é 110 ou 220, pessoal. Aí você tem que comprar o equipamento conforme a energia da sua região, né? Se for 220 fase, pessoal, vocês têm que comprar o inversor que seja bifásico, entendeu? Porque a maioria dos inversores que tem no mercado hoje é monofásico, ele é 220 fase e neutro. O pessoal está usando fase aí, 110. O fabricante não recomenda. Então assim, é por conta de risco, né? Se tiver algum problema, a garantia aí não vai querer dar a garantia por causa disso. Então vocês têm que se ligar nessa parte aí também. Mas voltando lá, você vai sair aqui com os dois fiozinhos, fase e neutro, vai vir e vai entrar nessa parte aqui, ó, da entrada da UAC Input, que aqui é a entrada de energia, certo? Vai sair os dois fiozinhos daqui, depois da proteção do disjuntor, vai sair e vai entrar aqui. Eu não tenho concessionária, pessoal. Aqui é uma entrada de gerador, que é essa entrada aqui, ó. Entendeu? Essa caixa aqui tá somente para simular, para ajudar aí vocês, ó. Você vê que ela está solta. Então, saiu daqui, entrou aqui no inversor na parte AC. Com aterramento, tudo certinho. Vocês têm que colocar as hastes de aterramento. E daqui agora vai sair aqui, ó. Aqui é a saída. Pode ver que daí AC output, a saída do inversor para as cargas que você vai colocar na sua casa. E aí ele vem e entra agora, né, no quadro de distribuição
da sua casa, normal, o quadro normal. Você só vai precisar do quê? Colocar um disjuntor geral para proteger o sistema. E aí você tem que colocar um disjuntor conforme a sua capacidade, que eu coloco aí em torno de 25 ampere, pessoal. Aqui tem 40 pé, porque são dois sistemas. Então, para cada inversor, para um inversor só, seria ideal 25 ampere, certo? Então, vai sair aqui o disjuntor geral aqui pro inversor, né? Que vem do inversor, vem para cá. E daqui vai sair pro IDR, DDR, tudo mais, as proteções da casa normal e os disjuntores da casa normal. Esse aqui seria o quadro que você já tem aí na sua residência. Entendeu, pessoal? Vamos lá, vamos recapitular. Você tem o quadro da sua residência já todo prontinho, bonitinho. Você vai tirar aqui, simulando que esse aqui seria a concessionária. Você vai tirar os fios da concessionária daqui e vai colocar nesse quadro aqui. Desse quadro vem para o inversor. Do inversor saiu, vem para o quadro da casa. Pronto, é isso daqui. Daqui já está explicado, né, pessoal? Daqui vai sair para a residência conforme os seus disjuntores e tudo mais, certo? Agora vem essa outra que a gente chama de string box, que é o quadro da placa solar. A placa solar vem, entra aqui na chave seccionadora ou no disjuntor. Eu não recomendo utilizar disjuntor para a placa solar, mas algumas pessoas ainda colocam. Entra aqui na chave seccionadora, entra aqui nos DPS de proteção CC, pessoal. Aqui tem que ser DPS CC, voltado para placa solar, né? Você pode ver que a clamp, ela coloca ali, ó, clamp solar, que é voltado para energia solar. E daqui da string box vem e entra aqui, ó, no inversor, na parte PV, né? Vai estar assim PV. Pessoal, aqui tem polaridade, positivo e negativo, certo? Então vocês têm que sempre se ligar nessa questão aí. Daqui do inversor, ele vai vir os cabos da bateria agora. Aqui é o cabo da bateria, vem, sai e entra aqui na bateria. No meu caso, eu tenho 3 baterias. Então, porque o meu sistema, como eu falo, né? Meu sistema roda a casa inteira, inclusive o chuveiro. É tudo ligado, eu não tenho concessionária, pessoal. E aí, vocês vão programar aqui, vai programar a configuração do aparelho. Aí vocês têm que ver manual, essas questões aí, tudo mais do manual, como é que vai ser no seu aparelho. Aqui é um aparelho da Felicity, mas tem aparelhos aí da Munster, Sun, sei lá, o diabo 4 aí de aparelho tem no mercado. O pessoal tá falando bem daquele da Enenge, sei lá, coisa assim. E no meu caso, como é 2 aparelhos, eles estão ligados por esses cabos, que é para um se comunicar com o outro e ter uma única saída, né? Aí ele vem, sai aqui, que aí fica uma única saída de energia. Ele vem, sai aqui nesse disjuntor tripolar, aí vai aqui, aqui, porque não tem um terceiro, né? Só tem 2. E aqui embaixo ele se une, é unido. Então aqui vira um só, aqui entra separado, né? Entra separado e aqui vira um só. Quando sai aqui é tudo junto com um barramento tipo pente, e aqui vira uma única saída, entendeu? Esse disjuntor eu coloquei vermelhinho para simular que era a entrada e diferenciar aqui dos demais. Esse daqui não faz a injeção, pessoal. Esse daqui é um inversor híbrido off-grid. Por que ele é híbrido? Porque ele tem entrada de outra fonte de energia, que seria aqui mostrado por essa torrezinha, que seria a concessionária ou um gerador elétrico, por exemplo. Então, por isso que ele é híbrido off-grid. Ele não injeta na rede. Esse daqui da Felicity não injeta na rede. Tem outros que injeta na rede, né, do AliExpress aí, o Energy, por exemplo, ele faz essa injeção. Mas você não consegue homologar junto com a concessionária. E você fazendo essa injeção à toa, você pode ser multado. Então tem que ter muito cuidado com essa questão aí. Às vezes as pessoas, eu fui multado no off-grid e tal, porque estava conectado na concessionária e possivelmente poderia estar fazendo a injeção. E aí, sem homologar, né, junto com a concessionária vai multar. Aqui na parte da bateria, vocês têm que fazer um barramento, não tem jeito, né? Aqui ó, um barramento para ligar todas as baterias. Outra coisa que eu vi também o pessoal falando, bateria de diferença de ampere. Tipo, essa bateria aqui tem 100 ampere, mas tem no mercado de 150, 200, 300 ampere. E colocar uma bateria dessa de, digamos, 150 ampere com uma daquela de 100 ampere ou com uma de 200 ampere.
Pessoal, o fabricante não recomenda. Eu conversei com o pessoal lá da Felicity Solar, da China mesmo, e eles falaram que não recomenda, porque a bateria de menor amperagem, ela vai trabalhar mais forçada, vai trabalhar sempre, na hora que estiver carregando, vai trabalhar por mais tempo, né, na tensão de carregamento, e quando estiver descarregando também vai trabalhar mais tempo na tensão de descarregamento. E isso vai danificar ao longo do tempo. Não é algo de início, não é algo de um dia ou de outro, mas ao longo do tempo vai danificando. Outra coisa também, existe no mercado uma única bateria dessa, né, ela só um pouco maior, de 300 A. Aqui eu tenho 300 A. Eu não quis comprar assim, por quê? Porque se eu quiser ampliar aqui o sistema, eu preciso de mais uma. Eu vou fazer 400 A. Se eu for ampliar com uma única bateria, eu teria que colocar outra de 300 para fazer 600. Então o investimento é um pouco alto. E outra coisa é, se essa bateria der algum problema, eu tiro ela e as outras continuam funcionando. E se for só uma de 300, eu tenho que dar manutenção nessa e aí meu sistema vai parar. Vamos reforçar a questão do off-grid que roda a casa toda, hein, pessoal? Ó, o meu sistema, ele é um sistema grande. São 2 inversores de 5.000 watts cada, com 3 baterias, mas vai ser 4. Já tem um espaçozinho ali, né? Só tá esperando, ó, para poder colocar a 4ª bateria. Então, esse sistema meu é para rodar a casa inteira, pessoal. Tudo que eu tenho ligado, a casa inteira é chuveiro elétrico, máquina de solda. O que tiver na minha residência eu consigo ligar com esse sistema. Lógico que eu tenho que controlar no quesito dos 10.000 watts. Uma bitoneira com motor de 2 cavalos, consigo ligar? Sim, mas eu não vou conseguir ligar a bitoneira com um chuveiro ou a bitoneira com um fogão de indução com 2 bocas ligadas, isso aí não vai ter como. Então assim, roda a casa toda, mas tem uma certa limitação também, né? A limitação seria o quê? Os 10.000 watts do inversor. As 3 baterias ou 4 baterias, por quê? Justamente pela questão que... Então, quando eu vou utilizar o chuveiro aqui, dá em torno de uns 8.000 watts. Esses 8.000 watts puxam uma corrente muito alta da bateria. Então, se eu drenar essa corrente em 3 ou 4 baterias, vai ser menos corrente em cada uma das baterias. E aí vai prolongar a vida útil da minha bateria. Pessoal, falando a respeito do sistema. O sistema para rodar a casa inteira, 24 horas com a concessionária, seria um inversor de 5.000 com uma bateria e você usa o chuveiro elétrico aqui na concessionária. Você vai utilizar o chuveiro elétrico aqui na concessionária, aí sim, ó, chuveiro elétrico na energia da concessionária. Pronto, pessoal. Esse aqui você vai rodar a casa toda, menos o chuveiro. Um inversor de 5.000, no meu caso é 220, mas pode ser 110, 48 volts e uma bateria de 100 A, 48 volts. 6 painéis, pessoal, aqui ó, na entrada da placa solar, 6 painéis, vai rodar a casa toda. Em questão dos painéis solares, pessoal, se sua localidade for uma região de baixo índice solar, tiver muito nublado, for um lugar que chove muito, 6 painéis vai ser pouco. Então você tem que fazer a conta e descontar essa questão do índice solar. Possivelmente vai ter que ser 8 painéis ou talvez 10 painéis, viu, pessoal? E aí tem a questão também da noite, né? Você vai utilizar junto com a concessionária, uma bateria vai dar conta. Então um inversor, uma bateria e 6 painéis. Se for um lugar que nubla muito, 8 ou 10 painéis, certo? Os painéis de 600 watts, 550, 600, 650, 700 watts, aí vai da sua escolha. Outra coisa, mas uma bateria só vai dar conta de rodar a casa inteira? Sim, pessoal, vai dar conta de rodar a casa inteira ali, dependendo do seu uso, até umas 10, 11, meia-noite, ou às vezes, se for um uso pouco, vai virar à noite, né? Mas, caso falte essa energia, a concessionária ali vai entrar em ação. E por isso que eu falo, né? Se você for rodar com a concessionária. Se você não quer rodar com a concessionária, você vai ter que fazer o quê? Colocar mais uma bateria. Você vai colocar mais uma bateria e aí você não vai poder usar o chuveiro, ou se você for usar o chuveiro elétrico, você vai ter que usar o chuveiro em uma potência abaixo de 4.000 watts, ou vai ter que fazer igual eu fiz aqui, ó, colocar 2 inversor para fazer 10.000 watts, e aí eu consigo utilizar meu chuveiro, que é um chuveiro de 7.000 watts. E aí, como você vai utilizar o chuveiro, eu recomendo também colocar mais uma bateria, aí o sistema já começa a ficar caro, né? Por quê? Porque quando tá drenando aqui 7.000, 8.000 watts,
drena uma corrente altíssima, drena 160 A, mais ou menos. Eu já vi aqui drenar 160 A. Então 160 A dividido aqui nas 3 baterias vai ser uma corrente bem menor. Agora você imagina 160 A em 2 baterias, já é uma corrente maior. 160 A em uma bateria só, nem vai dar conta, né? Que a bateria só fornece 100 A. Então é isso, pessoal. Essa é a questão da energia solar. É bom, é um sistema que você, ao longo do tempo, você vai economizar, mas no inicial você gasta uma grana, né? Então você começa devagar, começa com um inversor, você já comprou um inversorzinho relativamente bom, que faz um paralelo, que no futuro você já bota outro, já faz 2. A bateria, a mesma coisa, tenta ver se comprar da mesma marca ou do mesmo modelo, alguma coisa do tipo, e assim vai indo. Lembrando, pessoal, que a programação aqui de cada inversor é diferente de um para outro. Eu aqui estou consumindo agora no momento 300 watt, mas são 300 watt em cada inversor, pessoal. São 2 inversores, 300 lá e 300 cá. E aí tá consumindo 600 watts aqui das baterias, ó. Puxando aí em torno de 5 A em cada bateria, né? Ó, 5 A aí em cada bateria, mais ou menos. Tá tudo em 89, 88%. E é isso, eu com essas 3 baterias eu consigo passar a noite. Por quê? Porque de noite meu consumo, agora tá até baixo, mas meu consumo fica na casa dos 1000, 1200 watts. Até umas 10 horas por aí. E aí depois eu consigo chegar no outro dia aqui com 20 a 25%. É o que tá dando. Por isso que eu vou colocar mais uma bateria. E é isso, pessoal. Meu sistema aí tá funcionando. Não tenho mais a concessionária. Foi um investimento um pouco alto. É complicado, né? No Brasil principalmente. Mas é isso aí, né? A gente tem que recorrer. Diluindo ao longo do tempo, vai se pagar, né? Você sabe que na concessionária só tende a aumentar o valor das coisas. Então, ao longo do tempo, vai diminuir o valor, né?